Amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus tanto ama ao ponto de vir de sua glória enviado pelo Pai para salvar esse povo, a saber, o povo que crê e que obedece à palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que se fez carne nele, na pessoa do Filho de Deus, de Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso Salvador, que Deus assim nos concedeu, para que Ele seja Salvador de todos os que creem e obedecem à palavra de Deus, que se fez carne em Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus também que tem uma posição forte dada por Deus de ser o Cordeiro de Deus, que morreu e foi sacrificado por todos os salvos, por todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e passam a crer. Este sim sai da morte para a vida, das trevas para a luz. O nosso convite é para que a gente hoje medite na palavra de Deus que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Marcos. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a narração de Marcos, capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 19. Vamos orar e pedir sabedoria ao nosso Deus. Sabedoria esta que vem do mais alto e sublime trono, do trono da graça, do trono de Deus, o Criador único, Deus único, Criador de todas as coisas. Esta é a verdadeira sabedoria e só existe essa verdade, a palavra de Deus que veio ao mundo para salvar aqueles que ouvem e que creem e passam a obedecer. Então, meus irmãos, vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo que estás no céu, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida, pelo oxigênio que o Senhor assim nos deu para que a gente respirasse e tenha vida, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Pai, pela salvação e pelo amor que o Senhor tem pelo seu povo, pela sua igreja constituída por Jesus Cristo, seu amado Filho e nosso eterno Salvador. Pai, nós te pedimos que, como sempre, o Senhor se faça presente no meio do seu povo, se faça presente aqui com nós, que estamos lendo e meditando a sua palavra, e com todos aqueles que, através desse veículo de comunicação esta que é uma ciência sua, ó Pai, e que hoje está bem mais fácil pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, através dessa ciência que o Senhor nos deu, os meios de comunicações. Pai, e através desse meio de comunicação, o Senhor abençoe também todos aqueles que estão nos ouvindo através desse canal. Abençoa todos nós, nos dá entendimento e faça a gente entender o Senhor, ó Deus, a sua palavra como realmente está escrito e como realmente é da sua vontade. Pai, porque nós só podemos entender o Senhor e a sua palavra se for com a sua própria autorização, se for com os ensinamentos dados pelo Espírito Santo, que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sim, Senhor Jesus, se faz presente conosco, através do seu Santo Espírito, se faz presente comigo, que estou lendo e meditando a sua palavra, e com todos aqueles que através desse canal também estão comigo, lendo e meditando, e que tudo seja para a honra e glória do seu nome, ó Deus Pai, Pai Santo de infinito poder. Amém. Irmãos, então, como a gente anunciou, vamos ler uma porção da palavra de Deus que registrado está na Bíblia Sagrada, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a narração de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 11, do versículo 15
até o versículo 19. Título da leitura da palavra de Deus lida e que estamos lendo e meditando: a purificação do templo. E foram para Jerusalém, entrando ele, o Senhor Jesus, entrando no templo, passou a expulsar os que ali estavam, vendendo e comprando. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformados em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. Palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a palavra de Deus que se fez carne nele, porém verdade é e poderosa para salvar todos aqueles que ouvem e que guardam, ou seja, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e creem e obedecem, salvos estão, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus na cruz, pelos salvos. Meus irmãos, aqui, nessa porção da palavra de Deus que a gente leu, toda a palavra de Deus é interessante, como também o texto que a gente acabou de ler. Jesus chega no templo e, quando entra, vê um comércio lá dentro, vê pessoas vendendo e comprando, tendo lucros materiais dentro, que naquela época era tida casa de oração, provisoriamente. Era aquele templo 4 paredes, que simbolizava o templo do Espírito Santo que haveria de vir após a morte e ressurreição de Cristo, o qual hoje, templo do Espírito Santo, casa de Deus, não é mais 4 paredes, porque Deus nunca habitou e nem habita em templos feitos por mãos humanas. Mas na antiga aliança, aquele templo feito por 4 paredes simbolizava a igreja de Cristo, o corpo de Cristo que haveria de entrar em vigor após a morte e ressurreição de Cristo. Porque a lei dizia e diz que um testamento só tem valor após a morte do testador. Enquanto o testador vive, um testamento não pode entrar na ativa. Mas após a morte e ressurreição de Cristo, todos os ensinamentos de Jesus, do testador da nova aliança, que morreu e ressuscitou pelos salvos, passou a ter vigor. E o templo feito por mãos humanas hoje não tem valor nenhum. Mas o templo feito, morada de Deus, templo do Espírito Santo, é o povo de Deus transformado pela água e pelo Espírito, povo de Deus que passa a ouvir e crer na palavra de Deus com obediência, e é o povo de Deus que Jesus tirou da morte para a vida, das trevas para a luz. Mas mesmo com aquela simbologia daquele templo, 4 paredes, Jesus entra e vê de uma forma muito estranha, e ele ali repreende. Ele não achou nada bom. Entrou ali e viu aquele pessoal vendendo e comprando, fazendo comércio dentro da casa de Deus, que simbolizava a casa de Deus hoje da nova aliança. E então Jesus disse: mas está escrito que a minha casa será chamada casa de oração, não é casa de comércio nem convite de salteadores. Vocês estão fazendo a casa de meu pai casa de salteadores.
era um mercenários, como ele chama Jesus chama lá em João 10, mercenários, povo que vive exclusivamente para o dinheiro, que vive em benefícios próprios e visa somente bens materiais. Não tem amor ao próximo, como Jesus disse. Quando Jesus se compara como o bom pastor, e verdade ele diz que é o bom pastor e deu a vida dele pelas ovelhas dele por amor. E através do amor ele deu os 2 mandamentos, transformou 10 mandamentos da antiga aliança em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Amas a Deus em primeiro plano, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Amarás o Senhor teu Deus sobre tudo, este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é o amor também. Só que ama teu próximo como a ti mesmo. Transformou também os 10 mandamentos escritos a dedos por Deus naquela pedra morta. E através de Moisés, Deus mandou entregar a Israel carnal. Mas a igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade hoje, Jesus veio falando, Deus veio falando através da pedra viva, que é Jesus Cristo, pedra que vive. E através de Jesus Cristo a palavra de Deus se fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, e transformou tudo da antiga aliança e passou a vigorar hoje na lei espiritual, na lei do Espírito Santo, que após sua morte e ressurreição, no dia de Pentecostes para cá, a igreja de Deus foi carimbada, porque ele fundou a igreja e edificou na entrada de Cesareia, lá em Jerusalém, quando perguntou aos discípulos: o que é que vocês acham que eu sou? O povo já dizem, como os discípulos dizem, uns dizem que tu sois Elias, outros dizem que tu sois profeta. E vocês? Pedro se enche do Espírito Santo, recebeu a unção de Deus e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho do Deus vivo. E ali ele fundou a igreja dele, em cima daquela pedra que Deus prometeu que enviaria a Sião. Pedra de esquina, pedra angular, pedra viva, pedra falada, que veio falando, Deus veio falando através da pedra. A palavra de Deus se fez carne em Cristo Jesus, que é a pedra principal, é a pedra de sustento da igreja. É a pedra que todo aquele que crê não será envergonhado, mas será salvo. Mas para o descrente, para os que continuam na desobediência da palavra, passa a ser pedra de tropeço, os quais estes incrédulos já foram postos para isso, diz a palavra de Deus lá na epístola que Pedro escreveu. Mas estamos falando em algumas coisas da antiga aliança que foram transformadas hoje. A antiga aliança que era dada para uma Israel segundo a carne e o sangue, mas temporariamente e provisoriamente até a morte e ressurreição de Cristo, porque com a morte e ressurreição de Jesus, morreu o testador da nova aliança e ressuscitou. Então entrou em vigor e hoje nós estamos vivenciando a nova aliança, ou seja, os ensinamentos de Jesus Cristo, que hoje não é mais 10 mandamentos escritos numa pedra morta. 2 mandamentos hoje, que toda a lei e os profetas depende desses 2 mandamentos hoje da nova aliança: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus falou, verdade é. E ele disse que toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Ou seja, hoje na nova aliança, quem ama a Deus sobre tudo, quem obedece a Deus, quem busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, este é o primeiro mandamento. E depois o segundo é: quem ama seu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, quem tem o amor de Deus, quem recebe esse amor de Deus, que toda a igreja de Jesus Cristo, todos os salvos em Cristo, recebeu esse amor, e nada mais pode nos separar desse amor de Deus em Cristo Jesus. Nem as perseguições, nem as mentiras e calúnias que levantam e trazem e dizem contra o povo de Deus, isso aí não pode separar
o povo de Deus, desse amor que Deus nos deu. O amor de Deus que foi trazido através de Cristo Jesus para os salvos. Pode vir perseguições, pode vir as coisas mundanas, porque da morte do mundo a gente saiu para vivermos em espírito em Cristo Jesus. Isso é misericórdia de Deus, é graça de Deus. Também o templo aqui não é diferente. O templo, que era as 4 paredes lá, representava o templo santo que haveria de ser após a morte e ressurreição do testador Jesus Cristo, e que hoje é. Hoje, o templo, hoje, morada de Deus em espírito, é o povo de Deus, a igreja do Deus vivo, onde o cabeça é Jesus Cristo e os membros são todos os salvos em Cristo Jesus. E estes membros, eles vivem em obedecer o cabeça, Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para a salvação de todos aqueles que creem e obedecem a palavra de Deus. No momento em que a gente crê e obedece a palavra de Deus, a gente passa a ser lavados e remidos no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro de Deus, e aí esse direito Deus nos dá, pela sua misericórdia, de entrar na cidade santa, na vinda vindoura, pelas portas, e sermos assim alimentados da árvore da vida. Meus irmãos, mas concernente ao templo, Jesus não achou nada bom, e nem acha, quando ele vê mercenário querendo ganhar dinheiro, e querendo se fazer às custas dessa vida terrena e pecaminosa, querendo explorar os irmãos, querendo viver às custas da palavra de Deus, são mercenários. Quem primeiramente vendeu a obra santa de Deus, quem primeiramente vendeu, foi Esaú, que vendeu a Jacó a sua primogenitude por um prato de comida. Depois outro homem maligno vendeu o próprio Jesus por moeda de pratas e o traiu, Judas, o Iscariote. Então, meus irmãos, hoje quantos Esaús e quantos Judas não tem por aí, querendo mercadejar a palavra de Deus? E lá, quando Jesus chegou, eles estavam mercadejando dentro daquele templo, que naquela época estava na ativa, o templo 4 paredes, mas que Deus ali não habitava, porque o lugar de Deus sempre foi no mais alto e sublime trono da glória, lá no céu de glória. E aqui na terra, ele habita sim, no meio, dentro do povo transformados pelo Espírito Santo, pela água e pelo Espírito, que após ser transformado pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo, pela palavra de Deus que se fez carne no Filho de Deus, eles são transformados, e quando sai da morte para a vida, das trevas para a luz, passa a ser nova criatura, passa a ser templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito. Mas já naquela época, aquele templo que apontava, fazia sombra para o templo de hoje, que somos nós, ovelhas do Senhor. Ali, quando Jesus chega, não achou nada bom, e ele tirou aqueles cordões que usavam, e ali derrubou muitas bancas de cambista, e foi dinheiro espalhado pelo chão, animais se soltaram, animais que eram vendidos para os sacrifícios, animais que eram usados para o comércio deles lá dentro. E Jesus disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo a casa de meu pai de casa de salteadores. Aí os discípulos, chegou uma determinada vez que eles foram tocados e lembravam o que dizia as Escrituras: o zelo pela minha casa me devora. Jesus tem zelo pela casa dele, o qual hoje é o povo de Deus na nova aliança. E quantos hoje vive querendo mercadejar no meio do povo de Deus, vive querendo cobrar coisas exageradas que era da antiga aliança. Hoje tudo que a gente faz hoje tem que ser pelo amor que Deus derramou através de Cristo Jesus em nós. Não existe mais uma lei que obriga, mas hoje existe liberdade em Cristo Jesus, a lei da liberdade, a lei do Espírito Santo. Como o próprio Jesus assim fala, a verdade é:
Se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente libertos. Primeiramente libertos do pecado e depois libertos das falsas doutrinas e dos falsos mestres, porque a gente passa a crer e ouvir a voz de Jesus e não damos mais crédito aos estranhos, porque a gente não conhece mais a voz do estranho do mundo, do príncipe desse mundo que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com Jesus. Mas quem recebe o Espírito Santo passa a entender a palavra e passa a crer somente na palavra de Deus e obedecer essa palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Do mesmo jeito que Jesus fez ali ao entrar naquela casa e eles estavam negociando, ganhando dinheiro às custas ali dentro daquele templo, Jesus hoje não gosta nada dos mercenários. Lá em João 10 ele fala sobre os mercenários, mas orienta que a gente não seja gananciosos. Por que esses líderes são tão gananciosos por dinheiro? Se não foi Jesus que ensinou, eles estão obedecendo a quem? Porque Jesus mandou a gente contribuir através de um servo dele, ungido pelo Espírito Santo, contribuir na obra de Deus, mas que seja com espontaneidade, com amor. A gente faça de acordo com o que o nosso coração receber de Deus, de acordo com as nossas possibilidades. É a lei da liberdade, se a gente sentir. E aqueles que não têm condições, não contribuam. Vocês recebem o direito de serem ajudados pelos que têm na igreja. Assim era a igreja primitiva, lá de Atos dos Apóstolos. Eles viviam em comum e aqueles que tinham condições ajudavam os que não tinham. E os que não tinham não contribuíam, mas eram beneficiados pelo amor dos irmãos que tinham condições. Porque Jesus assim nos ensinou. Nos ensinou a não sermos gananciosos, mas a contribuir por amor. Por amor a gente fazer. E onde existe amor, não há necessidades, não há necessitados, não há exploração, mas todos vivem em comum, em comunidade. E repartindo o pão de cada dia, viviam eles. E é para ser a continuidade de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Se existem hoje mercenários, não é dentro da igreja de Cristo, não. Mercenários existem no sistema denominacional, nessas denominações que aí estão, que uns dizem o nome de uma denominação, outro de outro, cada uma fundada com uma data diferente, cada uma fundada por um fundador diferente. Mas a igreja real e verdadeira de Jesus Cristo tem um único fundador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Faz 2024 anos que ele fundou e edificou essa igreja, que foi lá na entrada de Cesareia, em Jerusalém, quando aquele servo dele, Pedro, recebeu do alto e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: Não foi carne nem sangue que tu revelou, Simão, mas foi o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e todos os servos de Deus humanos, transformados pelo Espírito Santo, são pedras que fazem assim o alicerce, e Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina, que forma essa igreja. É a pedra viva, e chegando a pedra viva, a gente agora oferece sacrifícios vivos ao Deus vivo, que fundou essa igreja amada. Como o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, mandou dizer a ele que ele ali não estava presente, escrevendo: se eu tardar, para que vocês saibam se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Quem é a casa de Deus? O povo de Deus transformado pelo Espírito Santo. Aqueles que nasceram de novo pela água e pelo Espírito. Hoje sim, Deus habita aqui na terra, no meio da sua igreja, no corpo de Cristo, onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o cabeça. E os membros dele são aqueles que ouvem e que obedecem a esse cabeça, a palavra de Deus que se fez carne nele. Então, meus irmãos, morada de Deus em Espírito são, hoje, não é mais e nunca foi, ali era uma simbologia, templo, 4 paredes. Estevão morreu apedrejado, mas morreu dizendo que Deus não habita em templo feito por mãos humanas,
mas Deus habita, porque Deus é um Deus vivo, e Deus não habita em templo morto, quatro paredes, mas Deus habita dentro de um povo vivo que recebeu vida e vida em abundância em Cristo. Deus habita no meio dentro do povo que foi transformado pela própria palavra de Deus, pela água e pelo Espírito, que obedece o cabeça a Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que se fez carne, através de seus ensinamentos. Então, meus amados irmãos, esse templo aqui, Jesus já não gostou tanto, porque viu aquele comércio lá. E Jesus fala em João 10 sobre os mercenários. O mercenário, eles trabalham por amor ao dinheiro, não é por amor aos fiéis nem às ovelhas, não. O bom pastor é aquele que trabalha por amor, e quem trabalha por amor, eles esperam em Deus. Podem ser até ajudados, mas cada um dentro da lei do Espírito Santo, que é uma lei amorosa, que é uma lei que nos dá liberdade, não nos leva para a libertinagem, porque Deus também tem limites. Existe a liberdade em Cristo, existe a libertinagem do mundo, que é aquela coisa de pode fazer de tudo. Não, nós somos hoje servos de Deus, obedientes à palavra de Deus. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo para sermos povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, para obedecer a esse Deus vivo, para termos a lei do Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus e nos ensina tudo aquilo que não agrada a Deus para a gente renunciar e não praticar, porque mortos já fomos para as obras do mundo, juntamente com a velha criatura. Para as obras pecaminosas, a gente já foi morto com esse velho homem carnal e sanguíneo, para a honra e glória do Pai, e fomos vivificados na ressurreição de Cristo, para servirmos a Deus em espírito e em verdade. Esta é a verdade, meu Deus. Essa é a verdade, meu povo amado do Deus vivo, igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Vamos trabalhar na obra, mas do jeito que Jesus assim falou. De graça recebeste, de graça dai. Se a gente tiver condições, for tocado, passar um irmão carente, qualquer ser humano carente, você tem condições de ajudar, dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede, dai de vestir a quem está nu, porque Jesus vai galardoar as ovelhas dele, dizendo: vinde benditos de meu Pai, e ocupai o lugar para vós, porque vocês fizeram com amor lá na terra, fizeram benefício a mim lá na terra. Quando, Senhor, foi quando a gente fez alguma coisa por ti? Ele disse: todas as vezes que vocês fizeram o bem aos meus pequeninos, foi a mim que fizeram. Eu tive nu e vocês me vestiram. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu tive carente, eu tive na prisão e vocês me visitaram. Tudo isso que vocês fizeram por amor a mim, foi a mim que vocês fizeram. Por isso, obedeceu o amor de Deus, que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. E a obedecer o primeiro mandamento, que é o maior de todos: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Meus queridos e amados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja, e que esteja também com todos vocês e todos os familiares de vocês. Tenha a Bíblia em sua casa, tenha a palavra de Deus na sua casa, a Bíblia Sagrada. Peça a Deus sabedoria, sede para ler a palavra, e intelectualidade, inteligência dada pelo Espírito Santo, para que vocês entendam a palavra de Deus e guardem no coração com o intuito de obedecer, porque assim é o projeto de Deus para todos os salvos, para todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, os vivos que receberam vida e vida em abundância em Cristo, que são os filhos de Deus, como o próprio Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus dos vivos e não sou o Deus dos mortos, porque ele estava falando isso aí, a descendência que Abraão gerou para a promessa, os filhos da promessa que receberam vida através do descendente, Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso Salvador, o Filho de Deus, que Deus assim enviou ao mundo, e que está vivo ao lado do Pai, intercedendo pela igreja viva que está aqui na terra, povo que vive
em obediência à palavra de Deus, palavra que é de vida eterna, é a palavra de Deus. Todo aquele que crê e obedece tem a vida eterna em Cristo. Então é a igreja do Deus vivo, porque é um povo vivo que Cristo constituiu. É um povo vivo salvos pelo Salvador que morreu e ressuscitou e está vivo pelo poder de Deus. E é filho do Deus vivo que vê tudo e que escuta tudo, que escuta nossas orações e que nos abençoe. Todos aqueles que amam a Ele sobre todas as coisas, ama Ele sobre todas as coisas e busca o reino de Deus em primeiro lugar, porque todas as coisas restantes, Deus assim, que é o dono de tudo, Ele se encarrega de nos abençoar e assim nos acudir com tudo que a gente precisa, principalmente com a salvação em Cristo Jesus, que é a maior riqueza e é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Tenha a palavra de Deus em sua casa, a Bíblia Sagrada, e o restante Deus já fez tudo por nós através de Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou, derramou seu sangue na cruz por todos aqueles que se arrependem das obras pecaminosas que não agradam a Deus, que sai da morte para a vida, que sai das trevas para a luz e passa a obedecer a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade e cultuar a Deus com um culto racional, que é um culto com intelectualidade recebida pelo Espírito Santo, que o Senhor Jesus assim nos deu. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus comigo esteja e com todos vocês também. Amém.